Olá, boa noite a todos. A gente começa essa edição do Repórter Brasil falando ao vivo aqui do Congresso Nacional, porque o Senado Federal analisa neste momento, em plenário, em primeiro turno, o texto da reforma da Previdência. Mais cedo, o texto foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Casa por 17 votos a 9. O passo seguinte é a votação justamente em plenário. E quem está lá é a repórter Mariana Jungmann, que também ao vivo tem mais detalhes. Oi, Mariana, boa noite. Oi, Paulo. Boa noite a você, boa noite a quem nos acompanha de casa. Pois é, olha, o clima aqui no plenário do Senado é de muita tranquilidade, diferente daquele clima pesado que a gente teve na Câmara quando a reforma passou por lá. Por aqui está tudo muito tranquilo. Os senadores já estão fazendo o encaminhamento para a votação do texto base da reforma da Previdência. Nesse momento, cada um tem direito de falar por 5 minutos e a gente ainda tem 22 senadores inscritos para falar. Então, a estimativa é que essa votação do texto base leve ainda mais ou menos umas 2 horas para acontecer. Depois disso, eles vão passar a discutir os chamados destaques, né? Aquelas emendas que tentam modificar o texto. Mesmo assim, a estimativa do presidente Davi Alcolumbre é otimista. Ele espera que antes do início da madrugada a votação da reforma já tenha sido concluída aqui em primeiro turno com a aprovação dela. Esses procedimentos que garantiram essa tranquilidade na votação foram acertados hoje ao longo do dia, o que também garantiu a votação tranquila na Comissão de Constituição e Justiça. Os detalhes a gente confere na reportagem de Selma Dias. Depois de mais de 2 horas de reunião, os senadores aprovaram por 17 a 9 o relatório do senador Tasso Gereissati sobre a reforma da Previdência. Para o relator, a reforma é o pontapé inicial para a retomada do crescimento econômico. Aqui não é o final e resolução dos problemas, apenas o início de uma caminhada, de uma série de medidas que têm que ser tomadas para retomar o crescimento e retomar o emprego neste país. A oposição criticou e tentou mudar o texto sem sucesso por meio de destaques e emendas. Outro ponto de extremo desconforto é a proibição parcial de cumulação de benefícios previdenciários. Pela proposta, a aposentadoria e pensão somente poderão ser recebidas de forma de acumular se o segundo benefício de menor valor for pago de forma proporcional e progressiva. Ao relativizar o valor dos benefícios, a proposta da PEC padece de inconstitucionalidade. A proposta prevê em 10 anos uma economia de 877 bilhões de reais. A idade mínima para a aposentadoria continua fixada em 65 anos para os homens e 62 para as mulheres, com regras diferenciadas para professores e policiais. O tempo mínimo de contribuição varia de 15 anos para elas e 20 para eles. No caso dos servidores públicos, esse tempo é de 25 anos para ambos os sexos. Essa proposta ainda pode sofrer mudanças durante as votações em plenário, mas em relação à que saiu da Câmara até agora, os senadores fizeram apenas pequenos ajustes, como o que impede o pagamento de pensões inferiores a um salário mínimo. Dessa forma, o debate mais profundo deve acontecer via PEC paralela, que tem como principal ponto a inclusão de estados e municípios na reforma. Clima de terrorismo geral. Aliás, Bom, a gente lembra que para a reforma ser aprovada no Senado, ela precisa ter 49 votos favoráveis, o que é equivalente a 3/5 no total de 81 votos aqui da Casa. Depois, na votação dos destaques, se algum destaque de mérito, ou seja, que altera o sentido do texto, for aprovado, a reforma precisa voltar para a Câmara dos Deputados. Daí foi feito um trabalho de convencimento com a base aliada para que isso não aconteça e após a votação em segundo turno ela possa ser promulgada. Paulo, eu sigo acompanhando por aqui, mas te devolvo nesse momento. Obrigado, Mariana. A gente volta a se falar daqui a pouco com mais informações justamente sobre a reforma da Previdência no Senado Federal. E eu devolvo agora para a Carol Lasno, que apresenta o jornal junto comigo essa semana. É com você, Carol. Obrigada, Paulo. Boa noite. Daqui a pouquinho a gente se fala.